Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação, que hoje tem a alegria de receber a Heloísa Pacheco, que vem aqui fazer mais um Perseguindo um Artista. A Elo Pacheco é formada em Artes e Pedagogia, com especialização em Arte e Educação e Leitura Literária. Ela foi professora em Educação Infantil, Fundamental 1, professora de classe, regente e também diretora de SEI. E ela atua atualmente como formadora de professores, coordenadores e diretores também no terceiro setor. É muito interessante a perseguição que ela vai propor aqui. Acompanha até o fim que você vai ver as surpresas que você vai encontrar. Bem-vinda, Elo! Olá! É um prazer estar aqui no Circularte, conversar com vocês, com a Alessandra, observar as obras do Marep, conversar sobre arte e também sobre olhares e novas formas de olhar para a cebola. Vocês já repararam como as crianças nos chamam a atenção para pequenos detalhes, para aquelas coisas que elas observam e que para a gente passa batido? Elas têm um olhar inaugural, um olhar de quem está descobrindo o mundo. Rubem Alves fala de diferença do olhar, onde o olhar é guardado. Se o olhar é guardado na caixa de ferramentas, ele é uma ferramenta que a gente usa para poder viver, para poder identificar, dar significados, usar no cotidiano, né? Então a gente identifica uma placa, são um olhar para o fazer, né? Para o fazer cotidiano. Ele é um olhar meio pobre, tem um olhar que é guardado na caixa de brinquedos. Esse olhar da caixa de brinquedos é o olhar que se delonga, que demora nas coisas, que imagina, que brinca, né? Esse olhar é o olhar da criação. As crianças têm um olhar guardados na caixa de brinquedos. Os adultos têm o olhar da caixa de ferramentas. É um olhar necessário, mas é preciso que a gente também coloque um pouco o nosso olhar na caixa de brinquedos. E para isso a gente precisa ter as crianças como nossas mestras. Mas e os artistas? Eles têm o olhar na caixa de brinquedos ou na caixa de ferramentas? Bem, nós vamos ver algumas obras do Marep e aí a gente pode pensar se ele tem, onde ele tem os olhos guardados. Ele tem um olhar muito especial para as coisas do cotidiano. Quem já brincou de olhar as nuvens? Marep relaciona o algodão doce com as nuvens, brinca com isso nessa imagem. Ele traz um novo olhar para os objetos do cotidiano. Ele empilha os objetos, traz uma nova forma, cria uma nova forma. Veja a torre que ele construiu. Não é inusitada? Traz um novo significado para um objeto tão do cotidiano da gente. Olha como ele combina as cores, a forma que fica, as linhas que formam. Esse olhar brincante, investigativo, nos revela outras formas de ver, traz outros significados para os objetos do cotidiano. Veja como ele explora a bacia, o que ele cria. Vemos um outro mundo com os mesmos objetos que temos em casa. Essa é a forma de olhar, de investigar do Marep. Olha como ele usa a bacia de uma outra maneira ainda. Cria uma torre, várias torres. E aqui cria
torre com outro objeto. Dessa torre, desses objetos, escorrem cores. De onde escorreria feijão? Que tal olharmos de outra maneira para a cebola, de uma forma brincante, e observar a casca, observar as camadas da cebola, os tons, as cores, as linhas, a textura, a transparência, as formas. Brincar com a cebola. Tenham esse olhar que fique observando longamente e tire um pedaço. Que forma tem a camada, a casca da cebola, o pedacinho que você tirou? Que sombra ela forma? Quais são os tons, as linhas? Veja algumas investigações. Olha a transparência dessa película da cebola. Veja a luz, as linhas que formam, essa forma, o vazio, os tons, as linhas, o contraste, a luz, a sombra, essa deturpação, esse olhar que tem o copo, a transparência do copo e a cebola, e ao fundo a cidade. Olha o jogo que forma. E aqui a cebola cortada, a forma, um círculo que está dentro de outro círculo e outro círculo. Que brincadeira é essa? É a brincadeira do olhar, brincadeira com a sombra, com as linhas. O que você imagina olhando essa imagem? E essa? Com essa sombra, com essa linha, brinque, investigue, corte a cebola, deixa seu olhar na caixa de brinquedos e crie. Traga essa cebola de uma outra forma, revele essa cebola de uma forma inaugural. Bem, Marep faz isso muito bem. Veja como ele brinca com a desempenadeira de madeira.